pelo anúncio do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Com alegria, voltamos a esta igreja matriz de São João Bosco para presidir mais uma noite de novena em honra do nosso glorioso padroeiro São João Bosco. É muito bom voltar novamente aqui e encontrar tantas pessoas que já temos no coração e que a distância não apaga da cabeça da gente, só faz aumentar a saudade, e quando a gente reencontra de novo, brota de novo aquele carinho, aquele amor que a gente aprendeu aqui, que a gente viveu aqui neste tempo. 1 ano e meio que eu passei aqui, mas foram suficientes para nutrir uma grande amizade com tantas pessoas que estão aqui na nossa igreja. Deixando esses pormenores que fazem a grande diferença na vida da gente, passemos àquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus. Nós escutamos o Evangelho tirado de São Mateus, que trata para nós algumas coisas importantes para o nosso conhecimento acerca de Jesus e do seu Evangelho. Começa o Evangelho falando da prisão de João Batista. Lembremos que no domingo passado a igreja nos apresentou o batismo de Jesus. Jesus que tinha recebido o batismo de João Batista. Mas por que a igreja nos apresentou o Evangelho do batismo de Jesus no início do tempo comum da igreja? Para nos dizer que a missão do cristão, ela começa a partir do nosso batismo. É a partir do batismo que cada um recebeu que começa a nossa missão. Nós não podemos estar com os braços cruzados esperando a evangelização ou o anúncio do evangelho por parte do padre, da freira, do consagrado, do coordenador do meu grupo, da minha pastoral. A exigência e a obrigação de anunciar, de pregar, de falar de Jesus é de todo cristão. E Jesus começa então a sua pregação, os seus milagres, a sua atuação no meio do povo a partir deste momento tão importante que é o seu batismo. Jesus, o Evangelho então começa dizendo que João foi preso para dizer a nós: João fez a sua parte em preparar a chegada do Senhor. João, com a sua pregação, com o seu testemunho, convidando à conversão, ele tinha completado a sua missão. E agora, então, era a vez de entrar em cena aquele a quem ele preparou o caminho durante todo o tempo, que era o próprio Jesus Cristo. Jesus, então, como diz o Evangelho, deixa sua cidade, Nazaré, e vai tomar um outro rumo na sua vida, para que outras pessoas pudessem conhecer a sua pregação. Lembremos, não conta nesse evangelho, mas em um outro evangelho, Jesus vai dizer que o profeta, ele não é bem aceito em sua pátria, em sua cidade. E Jesus, sabendo dessa verdade, deixa sua cidade, Nazaré, para tomar uma outra cidade e aí então começar a sua pregação. E qual é a essência da pregação de Jesus durante todo o tempo da sua vida pública? O convite à conversão, à mudança de vida. Não é só no tempo da quaresma que nós precisamos ouvir este convite do Senhor nos chamando à conversão. Não, durante toda a nossa vida de cristãos, nós iremos escutar este apelo, este convite do Senhor para a conversão pessoal. Agora, precisamos ter muito cuidado com essa palavra e com essa atitude de conversão. Tem gente que acha que se converter é mudar de igreja, é mudar de religião. É não. Se converter é mudar de atitude.
a sua ruindade, você mudando de igreja, vai para lá do mesmo jeito. Nós precisamos nos converter mudando o nosso comportamento e aderindo ao projeto salvífico de Jesus em nossa vida. E quando nós tomamos essa decisão de assumir a palavra de Deus na nossa vida, do jeito que nos é apresentado, nós estamos trilhando um caminho de conversão. Durante toda a vida do cristão, nós iremos escutar sempre este apelo do Senhor, nos chamando, nos convidando à conversão. Este era o conteúdo básico de Jesus, chamando a conversão, a mudança de vida, porque o reino de Deus estava próximo de chegar. Mas, meus irmãos, Jesus não podia também, porque ele é Deus, mas Jesus quis se servir de homens para dar continuidade, para assumirem também a sua missão. Jesus então vai andando pelo mar, pelas margens do mar, e encontra pessoas, encontra homens que estavam trabalhando e convida aqueles homens para fazerem parte do seu grupo. Vejam, meus irmãos, como é interessante esse chamado do Senhor, que o Senhor fez àqueles homens. Jesus escolhe justamente quem estava trabalhando. Jesus não escolheu nenhum desocupado, nenhum daqueles que estavam sem fazer nada. Eu vou chamar esse aqui porque está aqui de braço cruzado, não faz nada, não está fazendo nada. Eu vou chamar ele para me ajudar nesta missão. Foi assim? Não. Jesus chamou justamente quem estava trabalhando. E o Evangelho é claro quando nos diz: eles imediatamente deixaram tudo para seguir a Jesus Cristo. Vejam, esse imediatamente que o Evangelho de Mateus nos apresenta, quer dizer para nós, eles não pararam um pouquinho quando Jesus chamou e disse: depois eu lhe dou a resposta, como muitas vezes a gente faz na nossa vida quando recebe um convite da pastoral, da igreja, do grupo, do padre. Não, padre, me dê um tempo para pensar se eu assumo, se eu quero, se eu entro, se eu faço. Depois eu lhe dou a resposta. Tem padre que ainda hoje está esperando, depois de 10 anos, está esperando resposta de certas pessoas. Não é o padre que está chamando, não. É Deus que está chamando. É o próprio Deus que nos chama. E os discípulos, aqueles homens que foram chamados pelo Senhor, eles imediatamente escutaram o chamado, atenderam o chamado e deixaram tudo para seguir a Jesus. Mas eles tinham emprego, eles tinham família, eles tinham os projetos deles. Eles não quiseram saber. Nós, muitas vezes, dizemos: ah, padre, eu tenho minha família, eu tenho meu marido, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu emprego, eu tenho essa perna doente, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho tempo para o Senhor. Eu vou só na missa mesmo e basta. Não, o Senhor nos chama para também sermos discípulos dele. Todos nós somos chamados e recebemos esse mesmo convite para estarmos perto dele e formarmos este grupo que leva, que assume a missão de pregar e anunciar nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa interessante nesses que foram chamados, eram homens sem instrução, sem muita faculdade, sem muitas letras, e eram homens pobres, sem muitos recursos. Jesus, ele não olha condição, ele não olha a cara, ele não olha nada disso. Não olha se você está ocupado ou não. O Senhor, quando coloca os olhos em nós, ele nos chama. E assim aconteceu com tantos homens que foram chamados pelo Senhor e assumiram a missão de anunciar Jesus. Foram homens infelizes? De maneira nenhuma. Sofreram muito, até receberam um martírio. Mas isso não desanimou a eles.
para seguirem Jesus Cristo. Trazendo para a realidade que nós estamos celebrando, São João Bosco. Quem teve a graça de conhecer, de ler a vida, a história, ou de assistir o filme de São João Bosco, vai perceber o quanto Dom Bosco sofreu com a missão que ele encarou com a alma e com a vida, que eram jovens. Ele deu toda a sua vida pela juventude, mas teve um preço muito alto, que foi a perseguição. Quantas vezes na história de Dom Bosco ele teve que trocar de lugar, porque as pessoas não aceitavam aquele padre com um monte de menino ali. Ora, se olharmos bem para a história de São João Bosco, entre aqueles jovens que estavam com Dom Bosco, santos saíram daquele meio. Quem está ali do lado de Dom Bosco? Domingos Sávio, que era aluno, era jovem, que estava lá no oratório festivo de São João Bosco. Ou seja, ali não era apenas uma escola para passar o tempo, ou para brincar, ou para aprender as letras, mas estar com Dom Bosco era estar para se fazer santo. Essa era a missão e a obrigação de Dom Bosco. Mas, como disse, isto teve um preço muito alto na sua vida, a perseguição. E às vezes, essa mesma perseguição por parte de gente de dentro da igreja. E é interessante também, olhando o evangelho de hoje, olhando a vida de Dom Bosco era pobre, muito pobre. Como disse, quem leu a vida dele vai perceber o quanto Dom Bosco era talvez miserável na sua vida. Mas Jesus toca o coração de Dom Bosco, chama Dom Bosco, e ele assume esta grande missão de ajudar a juventude a se encontrar com o Senhor. Que o testemunho de Dom Bosco, que o chamado do Senhor suscite no nosso coração também o desejo de seguirmos a Jesus, como tantos homens e mulheres ao longo dessa história seguiram a Jesus e ganharam o prêmio eterno, que é o céu, a felicidade completa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.